E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no texto de Ezequiel, capítulo 37. E se eu fosse nomear a minha palavra, eu quero falar nessa noite sobre perseverança, sobre perseverar. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela, você é alguém perseverante? Pensa aí. E quando a gente fala sobre perseverança, e se você for buscar no dicionário o significado, você vai ver que é continuar, né? E todo mundo aqui vive a sua história, vive a sua jornada, né? Todo mundo aqui tem as suas vitórias, né? Como a Patrícia acabou de vir testemunhar, e temos as nossas lutas, né? Todo mundo aqui, no seu dia a dia, nós enfrentamos dificuldades, né? Só que quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos convertemos, nós começamos a levar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas vontades ao Senhor, né? Nós nos submetemos à palavra de Deus, nós nos submetemos àquilo que Deus fala para a gente. E muitas vezes, na nossa jornada cristã, tem hora que dá uma... A gente faz meio que a gelatina, né? Tem hora que a pressão, ela vem. Tem hora que o desânimo, ele vem. Né? Nós vivemos numa geração onde a nossa carne é alimentada 24 horas por dia. Né? Então, se você se aprofundar em estudar, você vai ver como o acesso à internet hoje tem modificado a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Então, nós estamos constantemente, né, no nosso natural, sendo tentados, alimentados com falas, com ideologias, com tantas coisas, né, e continuamos buscando ao Senhor. E aí, eu tenho pensado muito nisso nesses dias sobre perseverar. E aí eu quero falar sobre 3 coisas para você nessa noite que talvez possa fazer sentido e te ajudar nessa jornada. O que eu preciso fazer ou continuar fazendo, né, ou voltar a fazer para perseverar. Então, 3 coisas que o Senhor colocou no meu coração. A primeira é profetizar. A segunda é crer nas promessas. E a terceira é descansar. E sobre profetizar, eu quero ler com vocês o texto de Ezequiel. Todos acharam, amém? Queridos, dá um glória a Deus aí. Porque se vocês ficarem com essa cara, eu vou achar que tá ruim, hein? Vocês me ajudem, hein? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Obrigado pela água, queridos. Então vamos ler juntos? Ezequiel 37, capítulo 1. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E o profeta, né, e aqui é o profeta Ezequiel, responde e diz assim: Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora, diga assim, ordenado. Diga de novo, ordenado. Então pega essa revelação, a gente faz aquilo que o Senhor manda, amém? Amém? Então, ordenado, enquanto eu profetizava, eita glória, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza
Espírito, profetiza ao filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia! Sabe, queridos, eu adoro esse texto, né? Porque ele é um texto bem profético, né? E o profeta Ezequiel, ele estava diante de um cenário de morte, e o Senhor dá uma ordenança para ele ali naquele contexto, né? E a princípio, como homem, acho que ele se assusta, né? Porque isso acontece muito com a gente. Quando a gente ouve testemunhos desta forma, ou quando uma palavra profética vem do altar para nós, quando Deus usa um profeta, a primeira coisa que a nossa carne humanamente recebe e diz, será? Né? Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer comigo? E aí nós ouvimos os testemunhos de outras pessoas e ficamos alegres, né? Penso eu que você fica, né? Porque a palavra diz que nós temos que nos alegrar com os nossos irmãos. Mas aí a gente pensa, será que pode acontecer comigo? Será que Deus quer fazer coisas grandiosas comigo? E é como o Anderson disse, que princípios, a palavra de Deus, muitas vezes, ou na verdade quase todas elas, não têm a ver com a gente. Porque não é sobre o homem, mas é sobre o Espírito Santo de Deus. É sobre o Senhor que governa, que cuida da nossa vida e que controla todas as coisas. E é tão tolice da nossa parte achar que nós controlamos as coisas, porque nós não controlamos nada. Se você achar que você levanta pela sua força, tolo é você. Porque tudo que nós vivemos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é por causa do Senhor. E Ele governa o ímpio e Ele governa o justo, né? O sol, ele vem para todos. Nós acabamos de presenciar aí uma situação tão difícil que foi lá no Rio Grande do Sul. Tanta tristeza, tantas coisas aconteceram. Então a nossa vida precisa estar guardada e estar debaixo da palavra de Deus. E esse texto, profeta, estava diante de um cenário de morte, né? Eu não sei aqui se você já teve a oportunidade de ver, mas quem estuda na área da medicina, né? O esqueleto é algo feio, né? A gente fala, meu Deus, a gente é assim por dentro, né? Que horrível. Ainda bem que nós é bonitinho por fora, né, irmãos? E ele estava ali e ele profetizou debaixo de uma ordenança de Deus. E sabe, irmãos, quantas vezes na nossa vida nós estamos diante de cenários de sequidão, de vale, de morte. E não é uma morte física, mas é uma morte espiritual, uma morte da esperança, uma morte da alegria. Nós, cristãos, deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Você deveria entrar naquela porta sorrindo e alegre, porque nós sabemos quem nós temos crido, aonde nós depositamos a nossa confiança. Só que muitas vezes nós andamos tristes, preocupados, né? Com um aspecto, né? Eu não sei se é uma palavra correta, mas assim, de gente chata, assim, o rosto, né? Sei lá, uma coisa. Falta alegria. E aí, quantas áreas das nossas vidas estão como este texto, secas, mortas. E aí, o que a gente faz? A gente tem a tendência a tudo aquilo que não sai como a gente gostaria, a gente deixa de lado, né? A gente coloca aquilo lá em segundo plano. Mas nessa noite eu quero trazer para você o renovo e a alegria de você profetizar sobre todas as áreas paradas e mortas na sua vida. E seja quais elas forem. Talvez você está com uma área morta no seu casamento. Talvez você não acredita mais em viver um casamento feliz e próspero. Esses dias a gente estava conversando, eu e o Anderson, né? A gente tem 21 anos de casados. E é bem engraçado que lá onde eu trabalho é todo mundo jovem, né? Eu sou a única quarentona, né? E aí quando eu falo a minha idade, elas fazem assim, nossa, não parece. Aí eu, yes.
eu sou a única casada e tal, e aí eu vejo elas falando umas falas assim hoje muito, eu não acredito em casamento, não, hoje você tem que fazer isso e aquilo e tal. E aí quando elas se voltam para mim, eu falo, eu sou casada, eu vou fazer 22 anos, aí gera o choque, né? Nossa, qual é o segredo? Me conta esse segredo aí. Nossa, 22 anos? Aí elas tentam fazer as contas, né? Quantos anos você casou? E aí a gente conversando esses dias, eu disse para ele, nossa, amor, às vezes quando a gente vai conversar com alguns casais, assim, que a gente acompanha, a gente percebe, assim, que falta tanta alegria, falta tanta unidade, né? Falta tanto profetizar, o celebrar a mesa, o sorrir junto, o respeito, o compartilhar, né? Porque a gente tem até conversado, eu e o Anderson, né? Que a gente, depois dos 30, você já entra em outra fase. Eu falo, nossa, amor, a gente está envelhecendo. Ontem a gente fez uma foto, falei, nossa, amor, você está mó grisalho, meu, né? E eu conheci o Anderson com 15 anos, então você já imagina, né? E aí eu falei para ele, nossa, amor, o nosso espírito está meio envelhecido, né? Aí eu falei, porque assim, eu vejo jovens animados, eu acho mó legal, mas a hora que fala assim, nossa, eu quero ir para casa, gente, eu estou cansada. Né? Alguém assim ou só eu, irmãos? Né? E a gente começa a compartilhar, e aí a gente vai percebendo quantas áreas da nossa vida ficaram de canto. E aí você desiste de perseverar naquela área. E aí você toca a sua vida. Só que aí você não vive uma vida feliz, próspera, abundante, celebrando, né, descansando, usufruindo. Irmãos, Deus nos chamou para ser um povo feliz. Nós temos que viver a alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é nossa força. Nós somos aqueles que carregamos a presença do Senhor, sabe? Nós somos aqueles que precisam transmitir Cristo aonde nós vamos. E muitas vezes as pessoas não querem se converter porque olha pra gente e fala, Deus me livre, você gosta dessa pessoa? Essa pessoa só vive triste, desanimada, reclamona, desiste. Irmãos, vigia. Fala para a pessoa que está do seu lado. Vigia, irmão. Sabe? Porque a gente está falando com a nossa boca, mas a nossa atitude é outra. A gente às vezes se parece mais com as pessoas do mundo, né? Está repreendido, né, Camila? Em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Então, para perseverar, nós precisamos profetizar. Pastora, como que é isso na prática? É você declarar aquilo que você quer viver. É você declarar aquilo que você espera em Deus. Se tem uma situação contrária lá no meio da sua casa, profetiza. Se você está vendo seus filhos desviados, profetiza. Se você está vendo o seu marido, profetiza. Pastor, o que é profetizar? Eu estou vendo um cenário de morte. Eu estou vendo tudo seco. Eu estou vendo ossos ali. Mas eu levanto as minhas mãos. Eu ergo a minha voz e digo, vai ter vida neste lugar. Vai ter vida em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos voltar para o lugar que nós não deveríamos ter saído. Todo domingo aqui nós recebemos palavras proféticas. Eu sou a primeira a receber ali. Eu falo, eu recebo, Senhor. Porque eu creio no profético. Porque eu sei o Deus a quem nós servimos. Você não serve uma religião. A religião, ela só faz a gente ficar pior. Nós servimos um Deus que é vivo, irmãos. Você precisa tocar na sua mente e dizer, eu tenho um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu tenho um Deus que faz milagres. Você não pode andar mais no natural. Pastor, é difícil às vezes? Claro, porque nós somos confrontados, né? E eu acho engraçado que quando nós recebemos uma palavra profética, ainda mais atualmente, a gente sempre fica questionando, será que isso é de Deus? Será que é isso? Mas é o pastor, né? Principalmente nessa questão de dinheiro, né? Porque nós já fomos tão assim... alimentados na nossa cabeça de forma errada, que quando alguém fala sobre dinheiro, a gente já se arma. Mas se eu tenho um dono, tudo é dele, dinheiro é só uma parte. Irmãos, eu lembro que, eu vou contar esse testemunho, eu gosto muito de contar testemunho, né? Quando o Anderson falou para mim, olha, a gente vai voltar
fazer um encontro. Eu falei, nossa, amor, mas que difícil, né? E aí, a minha cabeça funciona às vezes muito rápido. Eu comecei a fazer conta. Eu falei, meu Deus, né? Como vai ser isso? E aí, com muita sabedoria, eu falei, amor, a gente precisa conversar, né? Você acha mesmo que vai dar para fazer um encontro agora? E meu marido é muito homem de Deus, viu? E ele falou assim, vamos fazer, e ponto. Aí eu, então, mas, o que você acha disso? E ele, então, mas o que você acha disso? Aí assim, em casa é meio assim, quando a gente aperta o play, a gente começa a jogar, né? Aí vamos ver quem vai ganhar. Mas com todo respeito, amor, mas o que você acha disso? Ele, não, amor, Deus disse que nós vamos fazer. Aí eu falei, amém. Quando ele falou, Deus disse, amém. E Deus fez no encontro coisas poderosas. Não faltou nada, não devemos nada para ninguém, pagamos as contas, sobejou, e eu tenho certeza que quem aqui abençoou pessoas não faltou na sua casa. E deixa eu dizer algo para você, todas as vezes que Deus mandar você semear, semeie, entregue, em nome de Jesus, porque não vai faltar. A Bíblia diz que não vai faltar nada sobre a nossa casa, então creia nisso em nome de Jesus. Então, para você perseverar, você precisa ser alguém que profetize. Pare de reclamar e profetize mais. Pare de murmurar e profetize mais. Sabe, irmãos, a gente é muito bom em argumentos. Nós somos mesmo. Só que nós somos péssimos e às vezes em profetizar. Se você está enfrentando uma situação, profetize. Levanta de manhã, já coloca aquele louvor e vai profetizando. Sabe, vai declarando aquilo que você quer viver. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a minha casa. Irmãos, todas as vezes que eu levanto de manhã, eu tenho esse hábito. A gente fala muito isso em casa. Às vezes eu não consigo orar meia hora, mas não deixo de orar nenhum minuto. Porque eu já saio, ora, baixeira, canto. E aí, irmãos, como eu fico uma pessoa meio revoltada no trem, aí eu tenho que duplicar minha oração, né? Porque eu fico, xarabá, cantarabá, e eu vejo alguém empurrando, eu falo, eita, glória! E ponho o fono, fecho o olho e vou orando. E aí eu já vou, de manhã eu já saio, Senhor, em nome de Jesus, eu tenho aquele caso agora, Senhor, me ajuda, o que eu vou fazer? Senhor, não me deixe errar. E vou orando, e às vezes a gente vai ter uma audiência lá com o juiz, e eu vou orando. E aí, assim, todo o tempo. E eu profetizo, Senhor, eu profetizo vida, eu profetizo saúde. O que você tem feito com a sua boca, querido? A Bíblia diz que na nossa boca tem poder. A palavra de Deus sobre nós, ela tem poder, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então vira para essa pessoa e diga assim, profetiza em todo o tempo. Profetiza aquilo que você quer viver, queridos, e isso é para os jovens. Profetiza sobre a sua profissão. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus cheios da unção. E não é só aqui domingo não, queridos, é quando ninguém está vendo. Nós precisamos voltar a ser cheios e como profeta, profetizar em nome de Jesus. Sabe, teve uma época que no nosso ministério tinha muitas mulheres que não podiam engravidar. E essas mulheres, quando nos procuravam, a gente sentia a aflição delas, né? Toda mulher, quando ela é casada, ela tem esse desejo de gerar. E a gente falava, eu profetizo que você vai receber o seu filho. Eu profetizo que você vai gerar. E nós orávamos e declarávamos. Irmãos, deixa eu ensinar algo para você. Continue crendo até o fim. Porque o nosso posicionamento é perseverar. Se Deus vai fazer ou não, essa é a parte dele. A parte que nos cabe é continuar profetizando, acreditando nas promessas. Eu não sei se você pensa, mas às vezes eu falo, por que uns vivem, outros não? Sendo que Deus não tem queridinhos, só eu sou queridinha, né? Eu não sei se você é. Quem é aqui os queridinhos? O Anderson fala muito isso de mim, né? Que eu sou muito queridinha. Sabe por que ele fala, irmãos? Eu vou contar para vocês. É assim, ó, eu sou uma pessoa muito econômica, né, amor? Eu sou uma pessoa assim, E aí eu penso assim, ó, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu tenho R$100 para gastar. Aí eu quero achar uma coisa de R$100. Eu ando e falo, irmã, vigia. Isso, eu ando, fica quieto. E ó, tá aqui, a Thalita e o Isaac, eles são testemunhas. E aí eu tô lá, eu tô olhando, e eu tô no meu espírito. Senhor, já fiz combinado com o Senhor. Me honra aqui, senão a vergonha vai ser feia, né? Então já combino com o Espírito Santo. E aí, irmãos, às vezes eu não acho. Aí eu falo,
puxa, eu não acredito, Senhor, eu queria tanto achar naquele valor, mas tá bom. Aí eu vou pro caixa. Aí a pessoa faz assim, nossa, acabou de entrar um desconto, esse negócio agora é 99. Aí eu, vixe. Aí o Anderson fala, você é muito queridinha, né, amor? E eu fico brincando. Aí, gente, é toda vez, é quase, se você quer um desconto, anda com a sua pastora que você vai conseguir, viu, irmãos? Em nome de Jesus, recebe aí, em nome de Jesus. E o Anderson fala, você é muito queridinha do Senhor. E, irmãos, eu sou mesmo, porque o Senhor é o nosso dono, amém? Ele é o nosso Pai. Ele é o Senhor que cuida da gente. Então, eu quero declarar, levanta suas mãos aí, diga assim, eu profetizo sobre a minha vida os milagres do Senhor, os feitos do Senhor, em nome de Jesus, sabe, irmãos? Deixa eu dizer algo para você, como sua pastora, não desista de orar pela sua parentela. Eu sinto isso da parte de Deus. Profetiza sobre a sua família. Ah, pastora, mas Deus não vai fazer. Não, Deus, Ele pode fazer. Nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus sobre a nossa casa. E outro ponto que eu quero falar, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8. Aleluia. Versículo 43. Glória a Jesus. Pode projetar. Isso, obrigado, irmãos. Esse texto fala da mulher do fluxo de sangue. Acho que a grande maioria de nós já conhece esse contexto, né? E esse contexto, essa história, ela é muito enriquecedora, porque quando você entende que você tem uma situação de saúde, ou você tem uma situação na sua vida, que ela não muda humanamente falando, e que você já fez de tudo. Irmãos, eu não sei aqui se você já chegou a fazer de tudo, né? Mas esse texto, ele é muito claro que a mulher, ela tinha um fluxo de sangue e havia 12 anos. E ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, todos os seus bens, e nada pôde curá-la. Olha, irmãos, tem hora na nossa vida que a gente faz tudo. E tem hora que as coisas não mudam. Sabe por quê? Porque tem áreas na minha e na sua vida que é só o poder de Deus. Por isso que você precisa se submeter à palavra de Deus. Por isso que você precisa perseverar. Você precisa continuar, irmãos. Só que não é continuar, ai, amém, mas é de verdade, entregando o seu coração, a sua vida. O que você tem gastado os seus dias, irmãos? A gente sempre conversa sobre isso. Porque o que hoje mais tem são as pessoas fugindo do chamado e do propósito de Deus, né? Ah, eu não quero, eu não tenho tempo, eu não posso. E aí a gente vai lá, ontem mesmo teve uma festa aqui de multiplicação, cadê as células? Eu só não sei falar os nomes ainda, gente. Os nomes foi muito... Gente, põe nome fácil nessas fires, né? Mas foi tão bom, foi tão lindo, irmãos. Sabe por quê? Porque se o Leno tivesse desistido, a Patrícia não estava aqui. Para os milagres acontecerem, alguém precisa ser canal de Deus. Para você se converter, alguém deu a vida por você. Alguém foi lá e pregou por você. Cadê os Lenos desse lugar? Cadê as pastoras desse lugar? Cadê os homens e as mulheres de Deus que perseveram no seu chamado? Na vida cristã, em autoridade. Porque você pode estar aqui sentado, mas isso não garante que você está sendo perseverante. Você pode estar aqui dentro, mas isso não garante que você está usufruindo e vivendo as promessas de Deus. Você é só mais um. Né? Eu acho tão interessante quando as pessoas faltam domingo no culto. E aí eu vou falar, que é como eu não prego todo domingo, aí vocês têm mais tempo para me perdoar, né? Porque, para mim, essa celebração ela é tão importante. Eu sei, claro, que tem dias que acontecem em situações, mas você precisa cultuar. Você precisa criar esse hábito de se submeter a Deus, de dizer, esse é meu tempo, é a minha primícia, é o meu dia com o meu Abba.
É aqui que eu recebo renovo e fé para continuar, porque a semana vai vir, porque as lutas elas vão vir, porque as circunstâncias vão acontecer, mas é aqui que eu sou tocado pela glória, é aqui que eu sou renovado pela presença, é aqui que eu sou alimentado no meu espírito, é aqui que a minha mente cala e o meu espírito recebe vida e força para continuar. Em nome de Jesus, nós precisamos levar a nossa mente todos os dias cativas ao Senhor. Nós precisamos lutar contra aquilo que rouba a nossa fé, que rouba a nossa esperança. Amém, queridos? E esse texto diz dessa mulher que perseverou, né? E foi além. Porque quando ela ouve que Jesus estava vindo, ela sai do comodismo, sai daquela realidade tão difícil, né, irmãos? E hoje eu fico vendo assim, que quando algo vem para que você se posicione, alguns param. Não, imagina, até parece que eu vou. Imagina que eu vou fazer isso, né? E essa mulher, ela representa alguém que acreditou nas promessas. Quantos aqui têm promessas de Deus na sua vida? No seu ministério, na sua casa? Levanta as suas mãos. Você está vivendo as promessas de Deus na sua vida? Porque a gente pensa assim, eu quero ser rico. Eu quero ter o carro do ano. Eu quero, legal. Mas isso não é promessa, né? Isso aí é fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa perseverança, mas as promessas de ser usado por Deus, de ter alegria, né? Eu lembro que quando eu comecei a atuar nessa área, eu estava até contando esses dias para uma pessoa. Foi tão engraçado que eu estava com um bebê e eu pedi um Uber. Eu contei isso para o Anderson. E eu senti, na hora o Espírito Santo disse assim para mim, esse Uber vai ser da igreja que você era. Eu falei, nossa, Espírito Santo. Aí o Uber parou assim, eu olhei, falei, não era ninguém conhecido. E eu lá dentro do Uber, e aí ele ouvindo as minhas mensagens, né? Aí ele falou, nossa, é seu filho? Eu falei, não, eu sou assistente social, esse aqui. Aí comecei a contar para ele do serviço que eu estava fazendo. E aí ele falou assim, moça, eu sou cristão. E começou a me contar o testemunho dele. Era uma viagem de quase 1h40. E aí eu falei para ele, nossa, que poderoso. E ele contou, eu era alcoólatra, eu me converti em tal igreja, e aí eu trouxe minha mãe, trouxe meu pai, trouxe a minha esposa, Aí ele começou a falar todo mundo que ele trouxe. Eu falei, gente, ele ganhou mais gente que eu, né? Digo, não, assim, trouxe minha mãe, trouxe meu pai, trouxe meu primo. Eu falei, nossa. Eu falei, me ensina como você traz todo mundo aí. E aí ele foi falando, e aí ele falou assim, foi muito engraçado essa parte. Ele falou assim, irmã, difícil essa área, né? Falei, aí eu comecei a contar. E aí, quando eu comecei a contar tudo que Deus foi fazendo, de tantas coisas que a gente viveu, ele falou assim, nossa, eu tô todo arrepiado, moça, que poderoso. Aí ele fala assim pra mim, eu era da igreja tal, o pastor tal e a pastora tal. Aí eu falei assim, Aí eu falei, Espírito Santo, o Senhor me falou lá fora, né? Olha, ainda bem que eu não tinha falado mal da igreja, né? Aí eu falei assim, pois é, irmãos, eu sou a esposa do pastor Anderson. Ele fez assim, não. Aí eu falei, moço, não bate o carro, porque se esse menino eu for presa, pelo amor de Deus, esse menino aqui é do Estado, moço, dirige. Ele, você é a pastora Bianca? Aí eu falei, Aí ele, você é a esposa do pastor Anderson? Não. Mano, eu sou muito honrado, cara. E aí ele dirigindo, e aí o Moisés que estava comigo começou a chorar, e o Moisés, e ele, moça, o nome dessa criança é Moisés. Eu falei, moço, peraí, vamos colocar as conversas no lugar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Calma aí, volta para a página 1, né? Nome de Jesus. Aí ele fez assim, ouvi falar sobre vocês. Aí eu falei, meu Deus. Ele falou assim, pastora, foi você que veio de África, né? Eu falei, é. Aí ele falou assim, eu conheço o seu irmão. Pastora, só que assim, eu saí de lá, né? Mas tudo bem, mas o seu irmão não quis me aprovar lá no louvor, pastora. Eu falei, mas aí é com ele, irmão. Aí é com ele. E aí a gente foi conversando, e aí ele falou assim, pastora, eu ouvi o testemunho de vocês. E eu ficava perguntando, né? Como é que eles continuaram? Como que eles perseveraram? E aí,
Eu lembro que alguém um dia contou do seu testemunho. E ele falou assim, um dia eu quero conhecer esse casal, meu. Porque esse casal, ele transmite perseverança. E aí eu falei, irmão, então não cobra minha corrida. Mentira, não falei não. Mentira. Eu falei assim, irmão, glória a Deus, que bênção. Aí, né, Deus abençoe ele, pastor, o meu testemunho está lá no YouTube, marca aí, eu com a criança, com a bolsa, com o bebê conforto, com o celular, querido. E sabe, e aí quando eu desci, eu falei, Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor já me disse lá no posto de saúde que o Uber ia ser o motorista daquela igreja. E obrigado, porque o Senhor me fez manter um testemunho de integridade, de honra, de fé. E o Senhor tem falado através de nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, mantenha o seu testemunho de honra em nome de Jesus. Amém, queridos? E essa mulher com fluxo de sangue, ela teve a fé, e nós precisamos crer nas promessas de Deus e não desanimar. Nós precisamos renovar a nossa fé de dia em dia. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos ser pessoas de fé, e nós temos falado aqui de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é como se você fosse uma pessoa, sei lá, morta espiritualmente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé para ver a transformação no meio da sua casa. Você acredita nos moveres de Deus sobre a sua casa? Fé para continuar. Fé para ser usado por Deus em nome de Jesus. Então diga assim, eu creio nas promessas. Irmãos, volte a crer nas promessas de Deus. Nós temos aqui outro exemplo, que é José no Egito, e eu amo esse texto, porque José foi alguém que recebeu um sonho, uma palavra, e passou por tantas coisas, mas ele perseverou, ele creu nas promessas. Irmãos, nós ainda temos muito para viver, nós temos muito para fazer. Eu não sei quais foram as promessas que Deus fez. Talvez você não acredite mais que você possa casar. Talvez você não acredita que você possa ser uma pessoa próspera. Ou talvez você fale assim, tudo bem, eu estou indo lá para a igreja, Deus faz como Ele quer. Então deixa Deus fazer, porque Ele sabe como Ele faz. Em nome de Jesus. Creia nas promessas, levante as suas mãos. Creia nas promessas de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos ser boca de Deus nessa terra. E sabe, quando a gente fala aqui sobre profetizar, não tem a ver com números, porque nós não precisamos encher a igreja, porque o dono dessa obra, ele sabe como ele faz. Mas nós precisamos ser boca de Deus para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão desistidos. Nós temos que sair daquela posição do egoísmo. Eu já estou salvo mesmo e tudo bem. Nós precisamos deixar a nossa vida tocar a vida de outros. Nós precisamos deixar, como nesse Uber, eu fiquei tão feliz assim, de saber que o nosso testemunho tocou pessoas que eu nem imagino. Sabe, a sua vida precisa mostrar quem é Jesus. Você mostra quem é Jesus? Você é aquele cristão que mostra quem é Jesus no meio da sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, né? É muito legal que quando a gente está lá em casa, assim, a gente sempre está falando sobre a Bíblia, sobre Deus, né? E aí, às vezes, quando as crianças estão lá vendo um vídeo, assim, que vem um vídeo que sou estranho no meu ouvido, aí eu já, tira esse negócio aí. O que é isso aqui? Essa casa é santa, essa casa é consagrada, essa casa é do Senhor. Nós precisamos consagrar o nosso lar, irmãos. Eu sinto da parte de Deus de falar, volte a profetizar sobre a sua família. Volte a profetizar sobre a sua casa, em nome de Jesus. Não aceite, às vezes, coisas entrarem dentro da sua casa que não são de Deus. Mantenha o seu altar consagrado. Honre ao seu pai, honre a sua mãe, honre a sua família. Pastora, como é que a gente honra a minha família? Tem tantas coisas, irmãos. Eu gosto de presente. E aí é ruim, né? Porque aí você fala, eu queria tanto um presentinho, né? Mas você pode honrar de tantas formas, né? O Isaac eu honro dando comida, gente. Dando comida eu honrei. Faz um hambúrguer eu honrei, né? Você precisa saber como honrar o seu lar. A gente honra até na forma de tratar. A gente fala, cala a boca, nojento. Irmãos.
Desculpa, você pôs Jesus para fora. Jesus é manso e humilde de coração. Ele é um gentleman. Ele é o nosso Deus. Jesus, ele não senta em lugares onde ele não é honrado. Nós precisamos honrar. Eu tenho tanto testemunho, eu sou uma pessoa que eu carrego testemunho. Eu trabalho numa área muito complexa, com muitas pessoas pobres, de vulnerabilidades, que perderam a sua honra, que perderam a sua história, que perderam seus filhos, que os seus bebês foram arrancados dos seus braços, que elas chegam para mim, elas nem olham no meu olho, porque a dignidade foi violada, foi destruída. E aí eu tenho uma ética no meu trabalho de olhar para a pessoa, de ouvir a história dela. E aí eu tenho alguns casos que estão debaixo da minha responsabilidade, junto com a minha parceira psicóloga. E eu sou muito humana, e aí eu sempre vou além da técnica. Quando a gente faz um atendimento, a gente tem muita técnica. O Anderson até brinca comigo, né? Que eu tenho sempre que olhar que essa pessoa não está falando a verdade. Eu tenho que cavucar e criticar e tirar dela, entender por que ela abandonou aquele bebê lá no hospital e tal. E esse foi um testemunho muito, muito interessante. A gente recebeu uma mãe, ela já passou por várias violações de direitos, de abandono. E aí, quando ela chega para mim, ela não olha no meu olho, e aí, fisicamente, ela é prejudicada, ela é envergonhada, e aí a gente começa a conversar com ela, e aí a gente vai tocando, e aí, no final do atendimento, eu levanto, né, de onde nós estávamos, é uma sala de atendimento, aí eu falo assim para ela, eu posso te dar um abraço? Aí a psicóloga fica assim olhando, né, e aí eu fui, dei um abraço nela, e ela chocou assim, e aí a gente foi construindo com ela algumas coisas, e aí ela disse assim para mim, você acredita em mim? Aí eu falei assim, eu acredito em você. Ela falou assim, você acredita que eu sou capaz de ficar com a minha filha? Eu falei, eu acredito que você é capaz de ficar com a sua filha. E eu vou te ajudar a você chegar nesse lugar. Falei para ela. Ela falou assim, porque eu já perdi 6 filhos e eu não quero perder ela. E eu falei assim, eu sei. E aí a gente foi construindo. E aí teve um atendimento que eu não fui. Quando ela chega, ela diz assim, eu não quero ser atendido por ela, não. Eu quero aquela lá do olho verde. E aí foi tão engraçado. Ai, gente, é tão bom isso, né? Porque ela falou assim, quantos anos você tem? Aí eu falei, eu tenho 40. Ela, nossa, mano, não parece, hein? Aí ela falou assim, eu quero com aquela lá que não parece. Aí eu falei, aí a minha chefe falou, não, hoje ela tá de folga e tal. Ela falou assim, então eu não quero ser atendida aqui. Aí a minha chefe teve que fazer uma articulação lá com ela, e aí ela começou a ficar nervosa. Aí ela falou assim, porque aquela mulher lá, que eu nem lembro o nome dela, foi a única que olhou no meu olho, e a única que disse, eu acredito em você. E aí, deixa eu falar algo, irmão, Deus quer te usar lá no seu trabalho, Deus quer te usar no meio da sua escola, Deus quer te usar aonde você for, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga assim, Deus usa a minha vida em nome de Jesus. Aleluia! Irmão, sabe, é tão poderoso ouvir testemunhos como esse e tantos outros testemunhos, mas para que isso aconteça, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos profetizar, nós precisamos crer nas promessas de Deus, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Ah, pastora, mas Deus quer me usar? Eu nem sei falar, eu nem sei como fazer. Deus quer te usar na sua individualidade. Deus quer usar você do jeito que você é. Você não precisa ser igual a mim, mas Deus quer usar cada um aqui no seu particular, dentro da sua casa. O que mais a gente comete erros é dentro da nossa família. A gente honra os de fora, mas não honra os de dentro. Faça um jantar para sua casa. Você coloca a mesa lá na sua casa? Cadê as mulheres aqui? Você põe, vai, toma aí o café, pega o pão, rasga o saco, pega a margarina, junta o cachorro, abre o leite, vai, é assim? A roupa, cadê a minha roupa? Tá lá no varal. Desce lá. Mãe, cadê? Ah, menino, né?
Já acorda de manhã gritando, né? Oh, meu Deus, de manhã é a cena do inferno. Essa casa, essa desgraça, né? E o cachorro, gente, irmãos, eu tenho 2 cachorros e eles são do Anderson, né? Eu comprei, eu gastei, mas é deles. Eles escolheram o Anderson. E aí eu falo, amor, é tão difícil fazer home office aqui, porque imagina, às vezes eu tô lá numa audiência, entre o promotor e aí os cachorros... Aí eu, coisa, né? Aí eu, para de latir, cachorro. Aí eles vão atrás do Anderson. Se o Anderson subir, eles sobem. Aí eu falo, amor, ora por ele, em nome de Jesus. Fica quieto. E aí a carne, ela vai gritando, né? Você honra a sua casa. Você cuida da sua casa. Como é o ambiente da sua casa? É agradável? É limpo? As roupas do seu marido, como que é? Tá tudo... Teve um dia que o Anderson passou a camisa dele, ele entrou ali no carro, eu falei, meu Deus, o irmão vai falar assim, a pastora não passa a camisa do pastor. Eu fiz assim, nossa, amor, ficou um pouquinho amassado, assim. Aí ele tá amassado, eu pensei, vixe, tá... Não, tá só um pouquinho. Aí eu falei, amor, pensei, amor, desculpa, cuide, olha para a pessoa que está do seu lado, falo, honre. Jovens que não têm os pais convertidos, vocês honram seus pais? A sua mãe fala assim, chega 11 horas, chega meia-noite, é uma desonra. A minha mãe não é, me honre, né, irmão Léo? Isso, Malena, honre, Malena, faça uma comida para esse homem, Malena. Sabe, a honra, ela é de tantas formas, sabe? Eu vou. Deixa abaixo, passou carta, depois você entra aí. Sabe? Honra a igreja. Às vezes a gente chega aqui e precisa varrer a igreja. Honre seus irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Honre os seus irmãos. Ontem eu achei tão bonitinho. A minha filha recebeu um colarzinho. E foi tão engraçado que eu já seguia essa loja. É uma loja que faz imagens assim. E recentemente foi aniversário do meu sogro que é falecido. E o meu sogro, muitos aqui conhecem ele era uma figura de muito caráter, de muita família, né? E a Thalita recebeu um colar de uma irmã, recebeu doce, obrigado para quem deu doce para ela que a gente comeu junto. E um colar, e o meu sogro, ele falava assim, vovô palhaço. Ele falava assim, eu sou o vovô palhaço, cadê o netinho do vô? E ela deu para a Thalita. E eu falei para a Thalita ontem, Deus está dizendo algo para você. Porque o seu vô representa a família, a honra. Deus está dizendo algo para você através desse presente. Quando você honra alguém, Deus está te usando e você nem sabe. Olha para a pessoa e diga para ela, quando você honra alguém, Deus está te usando e você nem sabe. Em nome de Jesus. E deixa eu quebrar um pensamento maligno na sua cabeça. Tira da sua cabeça aqui um repuxa-saco. Porque se for é para puxar saco, então puxe saco se Deus mandar. Se não for, honre desse mesmo jeito, em nome de Jesus. Amém. Seja uma pessoa honrosa. Aleluia. E terceiro, para a gente terminar, descanse. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você precisa descansar. Mas não ser passivo. Descansar é confiar que Deus está cuidando de nós, mas não ser passivo. Porque aí a gente fala assim, Deus faz tudo, mas você não quer orar. Você levanta 2 horas da tarde. Ei, irmãos, vigia. Fala para a pessoa do seu lado, vigia, irmão. Você fala assim, eu confio em Deus, mas você não descansa. Irmãos, não é fácil confiar em Deus quando a gente não entende. Mas é o nosso lugar confiar e descansar em Deus. Que Deus está cuidando de nós. Deixa eu dizer algo, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando do seu casamento. E não vai faltar nada em nome de Jesus. Você precisa descansar em Deus. Para de controlar as coisas na força do seu braço. A gente quer resolver. Deixa eu resolver. Peraí. Deixa eu lá resolver. Você não resolve nada.
Tem hora que a gente só estraga, porque Deus fala assim, fica quieto, eu vou falar, Deus. Fica aí agora o Senhor aí, que quem vai falar agora sou eu. Deus pediu é para você falar, Deus pediu é para você fazer alguma coisa, só faça aquilo que Deus manda, porque vai dar certo. Para de colocar a mão onde Deus não mandou você colocar a mão. Às vezes, irmãos, a gente passa por luta porque é permissão de Deus para nos tratar, porque nós somos muito ansiosos para resolver as coisas. E mulher é boa nisso, né? Você vai lá assim, arruma aquele negócio, aí o homem fala, já vou. Você, já vou, eu vou lá arrumar. Aí você arruma, ele fala, eu ia arrumar, já arrumei. E a gente faz isso com Deus. Deus resolve tudo. Deus, não, descansa, entra no deleito de Deus. Ele é o nosso governador, Ele é o Senhor da nossa vida. Mas descansar não significa que eu vou ser passivo. Não, tem uma parte que nos cabe, irmãos. Qual é a parte que nos cabe? Diga assim, crer, profetizar, orar, em nome de Jesus. E descansar que o Senhor está cuidando de nós. Tem um texto que ele é muito, muito bom. Eu gostaria que vocês abrissem. Deixa eu ver se eu consegui. Salmo 127, versículo 2. Projeta para mim, Hugo. Vamos ler juntos? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados enquanto dorme. Aí vocês gostam, né, irmãos? Que aí, e dormir é bom, né? Deus cuida da gente. Sabe, irmãos, quando a gente passou por todas essas lutas que nós passamos, a gente descansava tanto em Deus. E descansar é um ato de coragem. Descansar em Deus é um ato de coragem. Sabe por quê? Porque automaticamente nós queremos controlar todas as coisas. Nós queremos controlar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos controlar as nossas finanças. Nós queremos controlar os nossos filhos, os nossos maridos. Nós somos pessoas que queremos controlar tudo. Então, quando eu descanso em Deus e eu sei que eu tenho uma promessa, o mais Ele fará. E você acreditar que Ele está cuidando da gente, que Deus está cuidando das nossas emoções. Se você é alguém ansioso, descansa. Coloca as suas emoções em Cristo. Coloca os seus medos e as suas aflições. Pratica. Faz um exercício de você colocar a sua mente cativa ao Senhor. A se controlar. Olha, o Senhor está cuidando de mim. Em vão é o trabalho daqueles que edificam, se o Senhor Ele não cuidar de nós. Deus, Ele está cuidando da gente em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Então, você precisa perseverar. E para perseverar, diga assim comigo, eu preciso profetizar. Declare. Sabe, irmãos, profetiza sobre a sua emoção, sobre a sua saúde emocional. Profetiza, eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa feliz. O Anderson, ele fala muito isso pra gente em casa. Toma cuidado com o que a gente fala, porque a nossa palavra tem poder. Muitas vezes nós estamos colhendo coisas que nós falamos, que nós declaramos com a nossa boca, né? Eu estava conversando esses dias com uma pessoa. Esse grande número de diagnóstico de autismo, muitos casos são de fato autismo, mas muitos casos não são. São mães que estão dizendo, esse menino não para, esse menino é isso, esse menino é aquilo, essa criança, sabe? Muitos de nós estamos colhendo coisas que nós profetizamos. Profetize sobre o seu casamento, essa mulher me ama, essa mulher é uma bênção, os meus filhos, a minha casa, em nome de Jesus. E segundo, creia nas promessas de Deus. Teve uma época da minha vida que eu não acreditava mais em algumas promessas. Eu não queria mais viver algumas promessas que Deus tinha falado lá atrás. E vocês aqui sentados são cumprimentos de uma promessa que eu e o Anderson não desistimos. Eu me lembro uma época que eu falava assim para o Anderson, eu não quero ouvir a palavra tamo junto, que essa palavra doía no meu coração, sangrava a minha alma.
E aí um dia eu fui orar e o Senhor disse para mim, você precisa trilhar o caminho de volta da reconstrução, da aliança, da reconciliação. E eu disse, amém, Senhor. Eu estou disposta a trilhar o caminho de volta. E aí eu me lembro que quantas vezes eu ia orar e eu falava para Deus, Senhor, eu não consigo acreditar nas pessoas. Eu não consigo acreditar que as pessoas possam fazer alianças genuínas. E o Senhor disse, olha para mim. Continua acreditando em mim. E Deus foi renovando a palavra dele na minha vida. Quando você olha para o Senhor, a palavra dele se renova. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não desista de acreditar nas promessas de Deus, sejam elas quais forem. Você tem promessa? Quem aqui tem promessa de Deus que ainda não se cumpriu? Então erga suas mãos e recebe a promessa de Deus na sua vida. Deus vai cumprir as promessas na sua vida, na sua casa. Se Deus te prometeu, Ele há de cumprir. Porque Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que se arrependa. Mas Ele é o Deus que cumpre as suas promessas em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Ora bacarabaxere, canterebarabaxê. Creia nas promessas de Deus, irmãos. Volte a crer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: volte a crer. Volte a crer no seu chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Creia nas promessas de Deus sobre vocês. Creia nas promessas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Luta contra o natural, porque o natural tem a tendência de nos roubar. Não permita que a sua fé fique acomodada, parada, mas que ela se movimente. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Talvez você possa falar assim, pastora, não é fácil, porque você não conhece a minha história. Pastor, eu já fui tão frustrado, eu já fui tão decepcionado, eu estou tão desanimado, e eu sei, porque eu já estive nesse lugar. Por muitas vezes eu estive num lugar de estar desanimada, frustrada, abatida. Mas todas as vezes que a palavra de Deus vinha, eu dizia sim. Irmãos, olha aqui para mim, não se disperse. Há uma unção no nosso sim. Quando você diz sim para o Senhor, mesmo sem entender, mesmo com um cenário de morte, de vale, Deus cumpre a palavra dele sobre nós. Eu profetizo que você vai viver feliz. Eu sinto aqui dizer isso. Tem gente que perdeu a alegria, que você oscila. Tem dia que você está feliz e tem dia que você não está. Deus vai tocar em você e você vai viver feliz, celebrando. Em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre você, irmão, sobre a sua parentela, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu sinto do Senhor aqui dizer, você precisa dar uma resposta. E essa resposta é todo dia. Todos os dias a gente precisa levantar a nossa mão e dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Deus quer levantar uma geração de profetas, como Ezequiel, que profetiza, que declara, que acredita no Senhor, porque não é uma religião. O louvor pode vir. Não é uma religião, são atos religiosos, mas é viver as promessas e desfrutar de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e a gente orasse agora debaixo dessa palavra.